igreja se colocar. Amém. Colocando os irmãos se colocar em pé. E vamos louvar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Alô. Oi. Glória a Deus. Vamos lembrar de quando nós não tínhamos Jesus, mas chegou um dia que o Senhor tocou em nossas vidas e fez com que a gente compreendesse o seu sacrifício na cruz do Calvário e a gente entendesse o caminho da salvação, porque nós andávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Louvado seja Deus. Cante conosco. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, glória a Deus, livrou-me da escuridão. Vamos cantar. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Cante, igreja. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Que bom estarmos reunidos hoje aqui para mais uma vez essa noite sentimos o toque do Senhor. Amém? Quantos creem que Ele está presente entre nós?
Não foi só lá quando você aceitou Ele que Ele te tocou, não. Todos os dias Ele quer nos tocar. Todos os dias é uma oportunidade, nós temos um encontro com o Senhor. Feche os teus olhos neste momento e vamos falar com Deus em oração agora. Peça para que essa noite o Senhor mais uma vez se revele para você. Viu? Não aceite esse espaço de tempo que você vai passar aqui apenas como mais uma oportunidade, como mais uma ocasião. Não, faça deste momento uma oportunidade de ter mais um encontro com Deus. Diga assim nessa oração agora: Senhor, eu quero que a Tua palavra toque nessa noite no meu coração. Eu quero ter uma experiência profunda contigo essa noite, através da Tua palavra, através desse momento que eu vou estar aqui te adorando. Fala assim para o Senhor nessa oração agora. Querido Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento, Senhor, para mais uma vez declararmos, Senhor, que toda a nossa suficiência está em Ti, Senhor. Tu és a rocha da nossa salvação, Senhor. Pai, é em Ti que nós esperamos, Senhor. É a Ti que nós clamamos nessa noite, Senhor. Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso rochedo, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu estás presente conosco aqui essa noite. Pai, essa noite é onde nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada afiada, capaz, Senhor, de penetrar até a divisão da alma e do espírito. É assim que nós cremos, Senhor. Por isso nós queremos ter essa noite mais uma vez um encontro vivo e real contigo através da Tua palavra. Fica conosco na continuação deste culto, Senhor. Aleluia. Ser servido em falar conosco, e que a Tua igreja, Senhor, venha abrir o coração para Te adorar nessa noite uma vez mais. Continue participando através dos louvores. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Cante, cante. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Levante uma de suas mãos assim, ó. Peça para Ele vir fazer morada na tua vida hoje. Tens meu coração para pousar. Chame Ele para a tua vida. Vem fazer morada, Senhor. Permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Cante. Fica, Senhor, já se faz tarde. Isso, solte a tua voz nessa noite. Peça para Ele. Tens meu coração Aleluia. para pousar. Vem fazer em mim morada. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Só a igreja mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração a pousar.
Adore a Ele com uma salva de palmas bem bonita, porque Ele é merecedor de toda glória, toda honra e todo louvor. Recuar, parar, avançar, chamados, glória a Deus. Se a noite chegar, diga isso para Ele: eu não vou recuar, eu não vou parar, eu vou avançar, porque eu fui chamado para servir ao Senhor. Pastor Levi, com a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 20 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20 em diante. Glória a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Oremos. Pai Santo e Celeste, querido Deus e Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa nesta noite, Senhor Jesus, porque a tua casa é onde encontramos sabedoria, é onde encontramos paz e alegria, Senhor Jesus. Fala com o teu povo esta noite, Senhor Jesus. Esteja conosco nos louvores que são aqui entoados, Senhor Jesus, nos hinos da harpa que serão aqui ministrados e com a tua palavra. Fala com o teu povo, esta é a nossa oração e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuando os louvores, hino de número 46. Podem sentar, queridos irmãos. Glória a Jesus. 46, vamos louvar ao Senhor, um pendão real vos entregou o Rei. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos vós em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante
bem alto erguendo o seu pendão, firme sempre até morrer. Em receio sente o seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo pronto pra sofrer, bem alto erguendo o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguendo o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, o que vai acontecer com ele? Com quem não? Aleluia! A igreja, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguendo o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! É para aqueles que vão até o fim. Só vamos descansar quando estivermos nos braços dele. Devemos ficar firmes a cada dia. As lutas e tentações não cessam aqui. Mas muito em breve, pelo que tudo está acontecendo, muito em breve estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. 48. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado
foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram o meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, eu sempre esperarei. Eis por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia! Em mim mesmo eu nada tenho em que possa confiar, mas Jesus, Ele morreu na cruz para me salvar e te salvar. Então somente nele espero, se eu sempre esperarei. Aleluia! A igreja. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim, aleluia. Chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Espero que todos nós estejamos lá para viver para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao Senhor. Quero comentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos agora a oportunidade de ofertarmos na casa do Senhor. Deus, Ele nos dá essa oportunidade para sermos abençoados. Amém? Quero pedir aos irmãos, abram a vossa Bíblia. Gosto muito dessa passagem ali em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Queria que todos aqui tenham um testemunho, né, daquilo que Deus já fez na sua vida. E Deus continua fazendo. Continua com a sua boa mão estendida sobre a nossa vida para nos abençoar. E Ele nos dá oportunidade para sermos participantes também da sua obra. Diz assim: eu digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para fazer abundar em vós toda graça e toda suficiência, e abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: deu aos pobres, permaneceu, e sua justiça permanece para sempre. Amém? Então Deus nos dá a oportunidade, né? E cada um dá segundo o que Deus propôs no seu coração, como diz a palavra. E às vezes nós temos um projeto, temos um plano, temos algo a fazer na presença de Deus, e Deus, nós imaginamos, né, até onde podemos ir. Mas naquilo que nós contribuímos com o Senhor, inclusive financeiramente, Deus, Ele sobrepuja aquilo que nós
imaginamos, aquilo que nós pedimos, e Deus nos dá uma benção tal, que através disto vem, aleluia, a oportunidade de testemunharmos daquilo que Deus é provedor na nossa vida. Amém? Deus, Ele não é como nós, né? Um dia nós levantamos desanimados, um dia triste, um dia alegre, um dia de outra forma, não. Deus, Ele é constante, Ele está constantemente, aleluia, com o desejo de nos abençoar. Isso depende muito da nossa posição diante dEle. Amém? Então permanecemos firmes. Amém? Abrimos o nosso coração para a obra. E Deus certamente, como diz a palavra, certamente vai nos abençoar. Levanta, vamos se colocar em pé neste momento. Levanta as tuas mãos e apresenta ao Senhor, aleluia, os teus planos, o teu desejo, tá? E a sua oferta, o teu dízimo nesta noite. Senhor Deus e Pai, na tua presença, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade que tu nos deste de participarmos, ó Pai, da tua obra. Senhor, agora recebe, Senhor, não somente a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, mas também a nossa oferta, os nossos dízimos, Senhor. Deus, e nós cremos, Senhor, que a Tua boa mão estará estendida sobre a nossa vida, para que Tu venha, Senhor, nos abençoar. Não que estejamos fazendo um negócio, mas é que a Tua palavra afirma, Senhor, que Tu has de abençoar, que Tu has de ministrar sobre a nossa vida, para que venhamos testemunhar, Senhor, da Tua providência sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e tudo aquilo que nos tens dado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me e eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. A vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele dá mais segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente
esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Aleluia. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando este amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Oh, como Ele ama a mim. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Estamos aqui na casa do Senhor para aprendermos juntos a sua bendita e poderosa palavra. Os trabalhos da semana continuam normais. Amanhã, ciclo de oração feminino. Quinta-feira, quinta da vitória. De segunda a sexta-feira, das 22 às 23 horas, oração. E domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, a lição do número 7, que vai falar sobre a responsabilidade da igreja para com os missionários. E também no domingo à noite, um grande culto missionário. Você pode vir, trazer a sua família e com certeza Deus tem uma bênção preparada para cada um de nós. Pastor Taranto, agora com a ministração da palavra, com toda a liberdade, vai estar trazendo um estudo maravilhoso para os nossos corações. Pai do Senhor, amados irmãos, podeis assentar. Queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que temos de poder ministrar a sua palavra. Hoje é um culto de ensino, o pastor nos convidou para aqui estarmos, ao qual agradecemos ao convite e a confiança. Assentamos no nosso coração o desejo de trazer um estudo. De repente pode ser a dúvida de muitos irmãos. É um assunto que não é muito tratado na igreja, às vezes por cuidado, né, por ter algumas questões polêmicas envolvidas, mas a Bíblia é um livro completo e a gente tem que entendê-la por completo, né? E eu gostaria de trazer um estudo para os irmãos. Provavelmente não terminemos hoje. Vamos precisar de mais um tempo, mais uma terça-feira, que é um assunto escatológico. Escatologia, dentro da divisão da teologia, é a doutrina que trata das últimas coisas. Escatos, logos, estudo das últimas coisas. E dentro desse estudo das últimas coisas, eu quero falar hoje sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Os nossos queridos irmãos que partem para o Senhor, que nos deixam, assim, não só como os cristãos, mas aqueles que morrem sem salvação, eles vão para algum lugar. O corpo fica aqui, volta ao pó, isso é uma determinação divina, mas a alma volta para Deus, o espírito volta para Deus. Mas vai para onde? Então, nós vamos com muito cuidado e tranquilidade, devagar, para que nós não causemos aí
de repente uma má interpretação, né? Uma compreensão. Qual é o ensino que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Então nós vamos falar sobre o estado intermediário. Para onde vai o cristão e aquele que morreu sem salvação, depois que morre? E o que vem após isso, né? Então nós vamos usar versículos bíblicos para embasar tudo aquilo que nós estamos falando. E pedir ao pastor Juliano que no final poderíamos deixar uns 5 minutinhos para alguém perguntar alguma coisa, né? Fazer um painel. Se eu não souber, temos os universitários aqui, né? Para nos ajudar. Ninguém é formado em Bíblia, né, irmãos? A Bíblia a gente está aprendendo todos os dias. Eu quero usar um texto básico, que eu amo esse texto. João 11, 25 e 26. Foi aquele momento em que Lázaro estava morto e Jesus chegou atrasado, né? Jesus nunca atrasa, né, irmãos? Mas ele chegou 4 dias após a morte de Lázaro. E há ali um diálogo de Jesus com uma das irmãs de Lázaro. E nós vamos ver essa declaração maravilhosa, que é uma segurança tremenda para todos nós que somos crentes no Senhor Jesus e cremos na sua morte, ressurreição e vida sobre a morte. Você crê nisso? Você crê que Jesus venceu a morte? Você crê que se você morrer agora, você não morre, você já está vivendo eternamente? Você crê nisso? Então, se ainda não crê, se tem alguma dúvida, você vai sair daqui hoje convicto disso em nome de Jesus. João 11, 25 e 26. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ato contínuo, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele termina com uma pergunta: crês tu isso? Está perguntando para Maria, uma das irmãs de Lázaro. Vamos primeiramente entender esse versículo aqui, porque muito mais importante do que a gente ler é entender o que a gente está lendo. Esse texto, eu não vou tirar ele fora do contexto, para não virar pretexto. Toda a interpretação ela tem que ser baseada num contexto. Então Jesus, como dissemos no princípio, ele está chegando aqui depois de 4 dias. Ele havia sido informado que o seu melhor amigo estava enfermo, e ele espera ainda 4 dias para que vá até Betânia, onde morava o seu amigo, para que fosse até Betânia. Chegando lá, era tarde demais, na perspectiva das irmãs de Lázaro e dos familiares que lá estavam, inclusive dos discípulos, né? Jesus, então, quando encontra com Maria, ela faz dois questionamentos, né? Primeira coisa, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A certeza que ela tinha que a presença de Jesus era poderosa para que impedisse a morte do seu irmão. Abrindo um parênteses aqui, existem alguns tipos de cristãos que cometem o mesmo erro de Maria, né? São aquelas pessoas que sofrem pelas coisas que já passaram. Se o Senhor estivesse aqui, há 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. E tem pessoas que às vezes carregam problemas pela sua vida, porque ficam sofrendo por coisas que já estão lá para trás. Ah, se o Senhor estivesse aqui há 4 dias atrás. Ah, se eu não tivesse me casado. Ah, se eu não tivesse cometido um aborto. Ah, se eu não tivesse pedido as contas daquele emprego. Ah, se eu não tivesse terminado aquele casamento. E às vezes nós somos bombardeados e perdemos a nossa paz por causa desses questionamentos que a gente faz de coisas que ficaram lá para o passado, e a gente vive como se estivesse carregando uma âncora pesada, né? A segunda coisa que ela vai falar depois é que Jesus vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. Ela vai dizer: eu sei que lá na frente, lá no futuro, o meu irmão vai ressuscitar, lá na frente. Então, esse fala daquelas pessoas que sofrem por ansiedade. São pessoas que sofrem pelas coisas que ainda não aconteceram. E é constatado aí cientificamente, pela psicologia, que mais de 70% dos nossos, ou até mais do que isso, eu creio, 70% das nossas aflições, nossos lamentos, nossas dores, nossos problemas, eles estão exatamente fundamentados nas nossas preocupações de coisas que ainda não aconteceram. Ah, e será que eu vou estar empregado amanhã? Ah, será que eu vou estar vivo amanhã? Será que eu vou ter saúde para chegar até tal idade? Então a gente sofre
ou pelas coisas do passado. Todo excesso de passado traz depressão. Excesso de presente traz estresse. E excesso de futuro traz ansiedade. Então vamos vigiar para a gente viver a cada dia. Jesus, ele desconstrói essa ideia quando ele diz assim que a cada dia basta o seu mal. Então aquilo que vai acontecer hoje, irmãos. O amanhã não pertence a nós, né? Inclusive não sabemos se estaremos aqui amanhã. Então, mais um motivo da gente aprender essa lição aqui, a saber que se nós não estivermos aqui, estaremos muito melhor, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então esse texto aqui está dentro de um contexto que fala exatamente de Jesus chegando num local em que havia uma família sofrendo, amigos também, pela perda das meninas aqui, pelo seu irmão, e Jesus também pela perda do seu amigo. E ele faz então esses dois relatos, aqui em 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a primeira promessa é para quem já morreu. Olha o que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, para quem já morreu, viverá. Uma perspectiva futura. E ele continua, versículo 26. E todo aquele que vive, aí está falando com ela, pessoas que estão vivas. Todo aquele que vive e crê em mim, o que vai acontecer? Nunca morrerá. Crês tu isto? Então Jesus coloca ela numa sinuca, né? Coloca ela num canto ali, encurrala ela e fala: você crê nisso? Nesta verdade? Então Deus colocou no meu coração esse sentimento de trazer esse ensino para os irmãos e trazer essa certeza de que se hoje for da vontade do Senhor, né, que a gente venha a partir, claro, haverá tristeza da separação, mas que possa o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. E as pessoas que têm certeza dessa salvação, a gente vê isso no apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, eu bem queria já estar com o Senhor, mas por causa de vocês, eu quero estar aqui. Um outro local ele vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então para ele morrer seria lucro estar com o Senhor. E por várias vezes ele demonstra o seu sentimento e a sua vontade de um dia estar com o Senhor, e o mais rápido possível. Eu quero usar aqui então trazer algumas informações, pelo menos científicas, com relação à interpretação desses textos da Bíblia que tratam das coisas futuras, só para nós nos situarmos. Hoje é um culto de ensino, né? Quando a gente fala de escatologia, que são doutrinas das últimas coisas, principalmente Apocalipse não é o único livro escatológico da Bíblia. Gênesis é um livro escatológico, Isaías é escatológico, né? Os profetas são escatológicos, né? Ezequiel, Malaquias, Zacarias, Amós, né? Existem muitas profecias que estão inseridas em muitos livros da Bíblia, mas nós temos uns que são mais especificamente escatológicos. Ezequiel, Daniel, né? Não podemos esquecer de Daniel. E no Novo Testamento nós temos Mateus capítulo 24, 25, Lucas também, Marcos no finalzinho, sempre quando Jesus trata das questões futuras, ele está falando de escatologia. Quando Jesus faz as parábolas, ele traz as parábolas: o reino dos céus é semelhante a um banquete que o Pai dará. Então ele está falando de alguma coisa relacionada com o futuro. O reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a rede ao mar e trouxe para a praia aquela rede cheia, e quando chega ali na beirada, ele separa os peixes bons dos maus. Então ele está falando de um momento que haverá uma separação. Daniel fala sobre isso, que uns viverão para a glória eterna e outros para o juízo eterno, condenação eterna. Então a Bíblia sempre trata com duas perspectivas. A Bíblia nunca teve terceira via, ou é branco ou é preto, não tem cinza, né? Ou é certo ou está errado, não tem mais ou menos. Ou você é salvo ou não é, ou você está vivo ou você está morto. Mas graças a Deus que aqueles que estão aqui escolheram a melhor parte, escolhemos estar vivos. Então existem algumas chamadas escolas de interpretação da escatologia. Eu vou falar pelo menos de 4, aqui existem mais, tá? A primeira escola é chamada de escola de interpretação preterista,
O que acreditam os nossos irmãos preteristas? Eu chamo de irmãos porque escatologia, irmãos, eu vou dizer aqui com muito cuidado, né? Escatologia não é ciência exata, não é verdade absoluta. Existem algumas igrejas que acreditam que vão passar pela grande tribulação. Tem uns irmãos aí que acham que vão passar pela grande tribulação, que é um período que vai haver aí, que vai se manifestar o anticristo, né? Serão 7 anos divididos em 2 períodos, 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de perseguição. E nesse período aí nós que somos chamados intérpretes futuristas, né? A Assembleia de Deus segue essa linha. Nós somos pré-tribulacionistas, porque nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas temos aqueles que acreditam que serão arrebatados depois. Inclusive eles usam os textos lá quando Jesus diz: ai das grávidas, quem dera vocês não fugissem no inverno, né? Para que não acontecessem coisas piores. Então eles acreditam que tudo isso que Jesus profetizou já estava falando do ano 70, quando Jerusalém foi invadido. Tá? Eu acredito sim que tem a perspectiva ali, essa visão da invasão. Isso faz parte daquelas chamadas guerras judaico-romanas, né? Que começou no ano 6 antes de Cristo, por ali. Foi quando surgiram os zelotes até, aquelas revoltas que tinham lá em Jerusalém. E vai terminar lá no ano 140 e alguma coisa, com um judeu lá que vai fazer a última revolta, né? Então são quase 150 anos de revoltas, né? Eu acredito sim que tem uma perspectiva para aquele momento, mas eu creio sim também numa perspectiva futura, que vai haver essa perseguição, né? Jesus falou sobre isso. Nós acreditamos que não passaremos pela grande tribulação. Então os preteristas acreditam que sim, passarão. Temos a segunda escola, que é a escola de interpretação historicista. Ele entende que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história. Então eles inserem a história, os fatos históricos dentro dessa revelação de Apocalipse. Tem uma terceira visão, que é a interpretação idealista, que ela considera os símbolos do livro de Apocalipse como uma expressão de certos princípios espirituais. Os que seguem essa linha aqui, a interpretação idealista, são os nossos irmãos luteranos. E os que seguem a preterista são os católicos, né? E o historicista, que eu falei anteriormente, esqueci de falar, são os adventistas e os presbiterianos, tá bom? E nós acreditamos então nessa interpretação futurista. Nós acreditamos que Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o 22, esses fatos que estão lá registrados na Bíblia, esses fatos não aconteceram ainda. Eu já sofri muito com esse negócio de escatologia, irmãos, né? Crise existencial até. Meu Deus, será que vou passar, se não vou? Aí eu criei a minha linha. Se você quiser seguir a minha linha, você segue. Se não quiser, segue a sua aí. A minha linha é a seguinte. A minha linha ela começou a partir da pandemia, né? A pandemia quase que eu embarco. Quase fiquei muito ruim. Aí eu comecei a pensar, Dandy, se eu morrer agora, o que vai adiantar eu ser preterista, amilenista, futurista, pré-tribulacionista? Não vai adiantar em nada. Então a minha linha agora é a seguinte: eu tenho que ser fiel a Jesus agora, como se ele fosse voltar daqui a 1 segundo. Se você seguir essa linha aí, você vai se dar bem em qualquer uma dessas linhas aqui, não vai ter problema nenhum. Seja fiel a todo momento. Pecou, Senhor, tem misericórdia da minha alma, eu quero ir para o céu, né? E aí você vai ficar tranquilo, você vai transitar por todas estas interpretações aqui sem problema e sem trauma nenhum. Se alguém perguntar para você, não, estou na bênção, eu sou qualquer um desse aqui, né? Eu tinha um professor presbiteriano que uma vez ele falou assim: porque o presbiteriano, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E no curso que eu fiz lá, eu e mais uns 4 só que éramos da linha da Assembleia, né? Uma grande maioria, uns 28 alunos lá, eram todos presbiterianos, amilenistas e pós-tribulacionistas. E ele falava ali, às vezes, das coisas presbiterianas, quando ele falava das doutrinas presbiterianas, né? Os irmãozinhos presbiterianos, os olhos enchiam de lágrimas, até brilhavam, né?
E a gente que era, né, nós éramos ali os arminianos, né, os penetras no curso, a gente ficava na nossa. Aí uma vez ele falou assim, uma vez me perguntaram se eu acreditava que a igreja ia ser arrebatada antes ou depois. Aí eu falei assim para eles, irmãos, eu acredito que vou ser arrebatado depois. Aí ele falou assim, porque eu prefiro, você pode estar certo, falou para o irmãozinho lá da Assembleia, né? Você pode estar certo, mas eu prefiro acreditar que vou passar pela grande tribulação. Porque se Jesus voltar antes da grande tribulação, eu vou ficar feliz, porque eu fui antes, mas eu já fico esperando passar pela grande tribulação, né? E eles também acreditam que quando eles vão ser salvos, né? Ele contando lá que quando entrar no céu, eles vão entrar num portal e vão ler por dentro, escrito assim, bem-vindos eleitos, né? Porque eles acreditam na eleição. Aí eu não aguentei, falei assim, levantei a mão. Assembleiano também tem um portal lá, ô pastor. Tem. E também está escrito um negócio lá, mas o que está escrito? Está escrito assim, se sair, morre. Não pode vazar, né, irmão? Então, embora eles tenham esse pensamento diferente dos nossos, irmãos, né? Por isso que eu estou falando, escatologia não é ciência exata, tá? Nós não vamos desconsiderar esses irmãos, a não ser que entre por caminho de heresia. Se começar a dizer que Jesus não é Deus, que Espírito Santo não existe, que inferno não existe, que pecado não existe, aí já é outra conversa. Mas essas questões aqui não vão mudar a nossa fé. Dá para botar o slide 3 aí? Então nós vamos ver o que é o estado intermediário das almas. O que vem a ser o estado intermediário? Então esse estado intermediário é um período entre a morte de alguém e o arrebatamento da igreja para os salvos ou a ressurreição final do fim dos tempos. Aqueles que morrem em Cristo, os que morrem em Cristo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, nós temos aqui em Lucas capítulo, eu vou deixar para a lição de casa para você, Lucas capítulo 9, né? Não é 9 não. Lucas é o Rick Lázaro. Me ajuda aí, o Rick Lázaro. Aqui, ó, é 16. Parábola do Rick Lázaro. Essa parábola do Rick Lázaro, ela tem muito a ver aqui com o que nós estamos tratando, porque em nenhuma parábola Jesus deu nome aos personagens. Alguns estudiosos dizem que essa parábola não é parábola. Essa parábola pode se tratar de um fato isolado e Jesus dá nome aos personagens. E ele fala aqui de um homem que vivia regaladamente, era rico, provavelmente um rei, né? Quem se vestia de púrpura naquela época era um rei. E jazia na porta dele um mendigo chamado Lázaro. Inclusive a palavra Lázaro é aquele que Deus ajuda. O nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E esse homem queria comer alguma coisa, né? Pelo menos uma migalha, e ninguém lhe dava nada. E vinham os cães da rua, lambiam as suas feridas. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 16, né? Que, olha aqui, ó. E aconteceu que o mendigo morreu. Presta atenção, ó. E aconteceu que o mendigo morreu, versículo 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o versículo, e a sequência vai dizer aqui, ó, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha que diferença. Morreu o Lázaro, vieram os anjos, pegaram ele, levaram para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Eu já vejo uma grande diferença aqui. Então, o Lázaro, ele não tinha nada. Ele era pobre, mas ele tinha um nome, ele era o Lázaro. O rico tinha dinheiro, mas não tinha nome, porque ele tinha posses, mas ele não era, porque ele não tinha nome. E tem muita pessoa que mas não tem. E tem gente que tem, mas não é. É melhor não ter nada e ser, do que ter muita coisa
e só ser porque tem. Porque no dia que deixar de ter, vai deixar de ser. E tem muita gente que é assim. Tem bens materiais, e no dia que deixa de ter, a vida para ele acabou. Mas feliz é aquele que entendeu que o evangelho não é o evangelho da posse, é o evangelho da despossessão. E Jesus sempre que tratava das questões do céu, a primeira coisa que ele fazia no camarada era despossuí-lo das coisas. Porque se eu ficar preso às coisas dessa terra, eu não vou conseguir juntar tesouro no céu. Lembra daquele rapaz rico? Eu queria te seguir. Que beleza, rapaz, estou precisando de auxiliar mesmo. Então você vai fazer o seguinte, estou vendo esses camelos seus aí, esse monte de tranqueira. Faz o seguinte, vende tudo isso aí, pega essa grana aí, dá para os pobres. Quando você não tiver nada que te prende a esse mundo, você vem e me segue. Aí o rapaz começou a olhar para os camelos, olhou para os discípulos, olhou para os camelos, para o pé de Jesus, a sandalinha empoeirada, e falou assim, o preço é muito caro, não dá não, é melhor ter do que ser. Mas felizes aqueles que escolheram ser, né? Lázaro tem nome, e ele quando morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, esse lugar onde os mortos ficavam era chamado de Hades. Hades. No grego, Hades, no Novo Testamento chama-se Hades. Não é o suco Hades lá não. Já tem uns alunos meus que falam assim, ô pastor, é pecado tomar o suco Hades, né? Hades é aquele de soja, né? Que isso, irmão, nada a ver. Hades. Tem uns irmãos muito santos, né? Tem muitas coisas assim. Pode tomar o Hades à vontade, se não quiser, deixa aqui depois para mim, no canto aqui. Pode tomar. Esse Hades aqui é com H, o outro Hades lá é sem H, né? Hades. Então, na língua grega, Jesus, quando fala desse lugar, ele chama de Hades, que é o lugar dos mortos. Temos também o lago de fogo e enxofre, que é um outro lugar, nós vamos falar dele, só vou apresentá-los agora. A Bíblia fala de um outro lugar chamado Tártaros, que só aparece uma vez na Bíblia essa palavra, que é um lugar terrível, onde estão lá os demônios, né? E tem um lugar que se chama Infernos. Infernos é uma palavra latina. Infernos era um lugar onde os romanos botavam o vinho para fermentar. Era um lugar quente. Tá? Alguns aplicam a palavra inferno para esse lugar intermediário. Outros, às vezes, quando vão falar de inferno, falam de inferno como o Geena, que é um outro lugar, o lago de fogo e enxofre. Né? A palavra Geena, quando Jesus fala assim, olha, quando ele fala do lago de fogo e enxofre, ele está falando do Geena, porque Geena significa vale do Inom. Inom é um lugar fora da cidade, onde eles queimavam lixo. Eu me lembro quando eu morava lá no Rio de Janeiro, um lugar bem carente lá, e próximo assim, tinha lá uns lugares, lá, o lixeiro não passava, eles jogavam lixo e botavam fogo. E o lixeiro nunca passava, então eles jogavam mais lixo em cima daquele lixo que já estava pegando fogo. E aquele fogo nunca apagava, mesmo que chovesse, porque ficava aquele monturo de lixo, e aquilo sempre pegando fogo. E quando Jesus fala do Geena, era o vale do Inom, lá onde se queimava lixo. Né? E as pessoas queimavam lixo, iam jogando lixo, e nunca que apagava. E quando Jesus fala que aqueles que morrerem sem a salvação, sem crer nas suas promessas, serão lançados no lago de fogo e enxofre, ele está falando de que serão lançados no lugar onde o fogo nunca se apaga. Tá? Então é bom de entender esses locais que Jesus fala, né? Essas partes geográficas para a gente entender bem. Então, a verdade está revelada na palavra de Deus, está no slide 3 aí. A Bíblia, a verdade está revelada na palavra de Deus, a Bíblia, e isso não deixa lugar para especulações, seja quem for, mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas. Então, antes de Jesus morrer, era um lugar só, onde ficavam os mortos justos, aí tinha um abismo, e tinha lá o lugar dos mortos que morreram sem salvação. O lugar onde esses mortos justos morriam, para onde eles iam, era chamado de Hades ou seio de Abraão. Geralmente era seio de Abraão. Seio de Abraão é uma metáfora de um lugar já de benesses, não é? E a gente vai perceber que esse Hades ele tem dois ambientes, porque quando o rico é colocado nesse lugar do Hades, nessa outra parte dos ímpios, ele se sente atormentado. Tanto é que ele fala, o pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo lá e vem refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesse lugar aqui. Olha só, o camarada é folgado, né? O cara já estava morto e ainda continua dando ordem no inferno, né? Abusado.
Aí o Abraão fala que essa metáfora, o Abraão, eu vejo a pessoa de Deus, né? Fala assim, ô Rico, é o seguinte, é impossível quem está de cá passar para o lado daí. E quem está desse lado, passar pelo lado de cá, porque tem um grande abismo que separa. Então era assim essa separação. Tá? Nós vamos caminhando aqui, daqui a pouco nós vamos ver em que vai se transformar esse lugar aí. Então a palavra de Deus afirma enfaticamente que uma das razões por que Jesus veio a este mundo foi para nos mostrar como podemos ter vida abundante, não apenas aqui, mas também a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? A palavra vida eterna, Zoé Aionion, não está escrito, é uma vida que não tem fim, é uma vida que nunca vai ter fim. 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9, diz assim: segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Existe uma linha temporal chamada eternidade, meus irmãos. É meio complicado a gente entender a eternidade daqui para trás. É mais ou menos fácil entender a eternidade daqui para frente. Você fala assim, poxa, nunca mais vou morrer. Olhar para frente e saber que não tem fim. Mas você entender a eternidade daqui para trás é complicado. Como é que eu vou imaginar que Deus nunca teve um princípio? É tão profundo isso, parece fácil, mas o negócio é complicado. Que nem os filósofos eles conseguiam entender esse princípio. Tanto é que eles determinam um princípio que João vai chamar de arqué. Está lá no capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o verbo, era o logos. Então eles colocam um princípio dentro dessa eternidade para começar a entender como é que as coisas foram criadas. Não precisamos ficar confundidos ou desencorajados a respeito do destino dos mortos, porque temos a palavra de Deus e a revelação do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Dormem, a Bíblia sempre quando fala de morte, de salvo, fala que está dormindo. Agora o ímpio que morre, ele morre mesmo. Porque existe a morte física e a morte espiritual, que é uma morte eterna. Esses que morrem sem Cristo, eles estão nesse lugar chamado Hades, que é o local onde os ímpios são colocados, e já é um lugar de tormento, porque o próprio rico aqui diz que eu estou atormentado nesse lugar. Ah, pastor, mas aí então eles já estão pagando pelos pecados? Não, o nosso Deus é um Deus muito justo. O nosso Deus, eles só vão ser colocados no lugar de julgamento depois que eles passarem pelo juízo, eles têm que ser julgados. O nosso Deus não vai lançar ninguém no sofrimento eterno sem passar pelo julgamento. Até a igreja vai passar por um julgamento. Só que o que será julgado da igreja não são os atos da igreja, são as obras. Está lá, 1 Coríntios capítulo 3. As obras de cada um pelo fogo se provará. Quantas obras tem mesmo, você se lembra? 6, né? Obra de palha, feno, madeira, pedra preciosa, prata e ouro. Quanto mais fogo colocar nessas obras aí, essas 3 primeiras, feno, madeira e palha, se bater fogo nisso aqui, sobra nada, né? Mas está salvo, o caboclo está salvo ali como pelo fogo. Ele vai chegar lá fumaçando no céu. Eita, glória, né? Mas está salvo. O Senhor vai falar assim, Taranto, avança. Ai, meu pai. Aí vai passar, mas não é fogo não, tá, irmãos? Isso fala dos olhos da justiça de Deus. Ele vai ver com que intenção que eu estava dando essa aula aqui hoje, ó. Vem cá, deixa eu ver teu coração aqui, como é que estava no dia que você foi lá dar aquele estudo. Deixa eu ver com que coração você contribuiu de alguma forma para a minha obra. Então, o que será julgado em nós é a nossa obra, não os nossos atos. Nossos atos já foram julgados na cruz de Cristo. Ok? Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossas mazelas. Ele se fez maldição por mim. Aquela maldição foi colocada nele. Por isso que nós somos a loucura que foi lido aqui do Evangelho. Nós escolhemos a loucura, porque os sábios não querem isso. Isso é loucura. Para o judeu é um escândalo. Você segue alguém que morreu na cruz? Meu Deus, só uma pessoa da pior índole morreria na cruz. E você falar para o grego que alguém viveu, morreu e ressuscitou, você está louco, cara.
O camarada vai nascer de novo aqui porque o grego ele pensa numa outra vida, em uma outra dimensão. Platão falava de um mundo, lá, um mundo das ideias, em outro lugar. Como é que alguém pode viver aqui, sofrer essa vida, morrer e ressuscitar? Em carne ainda? Isso é doideira, não tem. Mas nós cremos nessa loucura, e o Senhor se fez loucura para nós, e nós cremos na loucura do Evangelho, né? Então, as bênçãos resultantes da vinda do Senhor Jesus a este mundo são incontáveis. Elas se relacionam com tudo que concerne ao crente. Uma dessas bênçãos tem a ver com os filhos de Deus que já dormiram ou vierem a dormir no Senhor. Na glória celestial ser-nos-ão reveladas inúmeras outras bênçãos da quais usufruiremos. Bota aí o slide 4, por favor. Uma certa vez o irmão perguntou assim: pastor, mas depois que a gente for para o céu, o que nós vamos ficar fazendo lá? Eu falei: não quer ir, não vai, mano. O que vai ficar fazendo lá? Tem uma eternidade de revelação, mistérios que serão revelados. Meu irmão já pensou a gente num culto de doutrina todo dia lá, Bega? Senhor, como é que foi isso? Vem cá, eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a terra. Eita, uma eternidade de revelação, irmão. Mistérios que a gente não entendia da palavra de Deus serão revelados. Outra, nós vamos ver a Jesus como Ele é. Coisa linda, né? O que vai fazer no céu? Vai ser bênção lá, meu irmão. Slide 4. Está pequenininho, eu não sei se você está enxergando, né? O que acontecia antes da ressurreição de Cristo? Os mortos ímpios eram encaminhados para um lugar chamado Seol. Então esse Hades é uma palavra grega. Os judeus falavam Sheol ou Seol. Então às vezes você vai ver no Antigo Testamento, o Seol, e no Novo Testamento vai ler Hades, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e aramaico, e o Novo Testamento no grego. Mas é o mesmo lugar. Seol e Hades é o mesmo lugar. Beleza até aí? Se não tiver, fala aí que a gente para. Então os mortos ímpios eram encaminhados para esse Seol, enquanto que os justos iam para o seio de Abraão. Seio de Abraão, grava esse nome aí. Para compreender os ensinos bíblicos quanto ao lugar para onde vão os mortos, é necessário observar o texto original do Antigo Testamento, em hebraico e original grego do Novo Testamento. Vocês estão vendo um desenho aí? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas você olhando para o seu lado esquerdo aí da tela, você vai ver a cruz, embaixo da cruz ali, está escrito Gólgota, não sei se está enxergando, e tem ali um lugar que está escrito seio de Abraão, com uma setinha apontando para cima, tem uma nuvenzinha escrito paraíso, né? Aí tem um espaço no meio, e do outro lado está escrito lugar de tormentos. Então esse lugar de tormentos, à direita ali que você está vendo, nesse primeiro desenho, né? Na primeira seção do desenho à esquerda, então tem o Gólgota, o seio de Abraão, uma setinha apontando para o paraíso, e Jesus, que aqui foi quando ele morreu, né? Foi na cruz, e aqui está lugar de tormento. Quando Jesus morreu, esse lugar chamado seio de Abraão, ele foi transferido para um lugar no céu. E esse lugar passou a se chamar Paradaísos. A gente fala paraíso, né? Mas o lugar é paraíso, no original é Paradaíso. É o paraíso. O apóstolo Paulo foi arrebatado até esse lugar. Conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele teve um arrebatamento de sentido, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu coisas inefáveis que aos mortais não é digno de se ouvir. Então, entenda bem, em princípio era um lugar só, lugar dos justos, não, na tua visão aí, lugar dos justos, né? Aí tinha ali, o lugar da direita é sempre lugar melhor, né, irmão? A esquerda é lugar de gente ruim, né? Então, esquerda, no meio tinha um abismo ali, né? O abismo. Aí, quando Jesus morre, esse lugar dos justos, ele é transferido para o céu, em algum lugar no céu. Não adianta você procurar lá, que você não vai achar, é uma dimensão que a gente não enxerga. Tem 3 dimensões de céu, né? Tem o céu atmosférico, tem o céu estelar, e tem o céu, que é a dimensão de Deus, né? Aquele de Jó, quando vieram se apresentar ao Senhor, os filhos de Deus, e entre eles veio Satanás, né? Então é uma outra dimensão, onde Deus habita. A gente não tem acesso a isso agora, né? Mas existe esse lugar aí, e é onde estão os anjos, mas os anjos também eles atuam, a Bíblia diz que eles atuam na terra, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É bom dizer que os anjos bem queriam, ou quiseram, ser pregoeiros do Evangelho, mas essa missão coube a nós. Você já pensou, eu fico até pensando, um anjo não ia dar certo antes de pregar o Evangelho,
Porque o anjo assiste diretamente toda hora diante de Deus. Chegar para o ímpio, olha, o pai te ama. Que pai? Não existe pai. Eu acabei de vir de lá, né? Não ia ser uma coisa meio complicada, né? Mas então houve essa transferência. Quando aquele ladrão, Jesus estava no meio, tinha um ladrão da sua direita, outro da esquerda. Um deles ali falou, né? Em princípio, os dois começaram a zombar. Você vai ver lá, os dois começaram, você aí se diz aí o santo aí, mas está na mesma condenação que nós, não sei o quê. Se você é Deus mesmo, desce daí. Aí o outro depois caiu em si e falou, rapaz, fica quieto. Nós estamos aqui porque nós merecemos esse homem aí, que ele fez de mal. Aí ele faz uma declaração, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse? Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem alguns que dizem que tem um erro aí gramatical, que Jesus disse, em verdade te digo, hoje, vírgula. Irmão, se é hoje, depois, estará com ele no paraíso, e ele está com Jesus no paraíso, né? Então, é uma promessa. Então, a partir dali, esse local foi transferido. Então, é bom você entender que agora, quando alguém morre sem Cristo, ele não vai para o céu, não adianta fazer missa de sétimo dia, não existe limbo, nós vamos falar sobre isso, né? Purgatório. A Bíblia diz que enquanto a vida, né, em outras palavras, né, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o quê? Juízo. Não tem mais salvação depois da morte. Eu não tenho alçada de tirar alguém que foi condenado, que viveu uma vida dissoluta, uma vida de pecado na presença do Senhor, fazer, com todo respeito, né, vai estar nos assistindo aí, mas a Bíblia não me dá base para entender que eu possa tirar alguém através de imprecações, de sacrifícios, de orações, tirar alguém de um estado de condenação. Sou eu que tenho que fazer essa avaliação minha, né? Esse balanço espiritual e ver como é que está a minha vida. E eu tenho que, se for partir para o Senhor, ou não, né? Melhor fazer isso em vida, né? Com saúde, para que possa trabalhar para o Senhor, e começar uma nova vida na presença do Senhor. Porque ninguém pode, depois que eu morrer sem salvação, mudar a situação, não tem como, tá? Então, está transferido agora o paraíso, e esse lugar agora aqui, em algum lugar, no abismo, está o Hades, ou o Seol, com aqueles que morreram sem Cristo. 5, slide 5. Aí vem o inferno, né? Inferno. Jesus mesmo disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Um outro estudo aqui nós dissemos que Jesus não veio condenar ninguém. Quando Jesus veio cumprir o seu ministério, ele não veio condenar os seres humanos, porque o ser humano já estava condenado, irmão. Ele não ia perder tempo para condenar ninguém. Está todo mundo condenado. O apóstolo Paulo diz lá aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É como se Deus passasse um risco assim, daqui para baixo não se salva ninguém. Mas agora, conforme a gente vai levantando a mão e aceitando Jesus, nós vamos sendo tirados dessa linha, né? Vamos sendo colocados em uma outra dimensão. Mas esses que morrem sem Cristo, esses que são rebeldes à palavra de Deus, falamos também, em uma outra oportunidade, que a maior condenação que o homem vai responder não é por ser pecador, porque pecar todos pecamos. Até o crente peca. O próprio João, lá na sua epístola, vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Agora tem uma diferença, o pecador sem Cristo, ele peca porque é pecador, e nós nos tornamos pecadores quando pecamos. Entendeu a diferença? Nós temos que procurar uma vida, somos pecadores sim, tá? Não estou dizendo que somos impecáveis, mas nós nos tornamos pecadores contumazes, aqueles que fazem por vontade, porque queremos, porque nós temos o entendimento que devemos viver uma vida santa na presença do Senhor. E é o que o Senhor espera de nós. Pastor Taranto, mas é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Pecou, já se conserta. O Senhor tem misericórdia, né? Brigou lá em casa, Senhor, me ajuda. Mulher, ajuda o marido aí também, né? Marido ajuda a esposa. Filhos, ajuda o papai, né? É complicado, né, irmãos? Ainda mais conviver com familiares assim, né? Às vezes, né, dá aquele atrito. Mas nós temos que conscientizar todos ali que nós estamos buscando um objetivo. O nosso objetivo é engrandecer o nome do Senhor e morar com o Senhor no céu. Meu Deus, já passou isso aqui já.
Inferno, então, no sentido comum teológico, o lugar para o futuro castigo dos que morrem no pecado. No entanto, como a versão King James, né, ela vai dizer, ela usa inferno como sepultura e lugar dos espíritos desencarnados, tanto bons quanto maus. Deve-se ter cautela para evitar erros de confusão. Nós temos algumas versões aí, irmãos, que às vezes trazem confusão, né? Ela não está errada, ela pode induzir ao erro, é diferente, tá? Alguns sinônimos que são colocados, a gente quer deixar às vezes a literatura mais agradável, mais moderna, e a gente coloca ali um sinônimo que não cabe muito bem e dá margem até algumas outras coisas, até umas interpretações erradas, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, espírito desencarnado, né? Eu já fui do espiritismo, já do Allan Kardec, a gente usava muito esse negócio de desencarnado, encarnado, né? Nós vamos ver depois o que é isso aqui. Então, embora a doutrina não seja tão claramente expressa no Antigo Testamento, quanto é no Novo Testamento, é sugerida em trechos como Isaías 14, 9 e 11. Diz assim, ó: o inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vida. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das suas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Olha só, tem tudo a ver com morte aqui, né? E a palavra Seol, às vezes no Antigo Testamento, ela aparece como Seol, o Hades, né? Que é o mesmo. Daniel 12:2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja, Daniel falando sobre isso. No Novo Testamento, é o Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, que propicia o mais amplo ensino sobre o inferno, né? Nós temos aqui, por exemplo, Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja só, irmãos, tem gente que fala assim: ô pastor, o diabo mora no inferno, né? O diabo não mora no inferno não, irmãos. Inclusive o diabo não é dono da chave da morte, ele não tem chave nenhuma. Jesus, alguns pregam, já vi até de púlpito, Jesus foi lá no inferno e tirou a chave da morte do inferno na mão de Satanás. Satanás não é dono de nada, irmãos. Outro ainda faz ali uma tradução completamente maluca de Colossenses, quando diz lá que havia uma súmula contra nós, que foi cravada na cruz. Aí alguém diz assim, pregando de púlpito, né? Irmão, a gente estava devendo para o diabo. Eu devendo para o diabo? Que isso, irmão? A gente devia era para Deus. Devíamos o que a Deus? A obediência dos seus mandamentos. Agora, essa desobediência foi cravada na cruz, aquela súmula que era contra mim, contra Deus. Por isso que a morte de Jesus é uma morte expiatória, porque cobriu o meu pecado definitivamente, como diz Hebreus, né? Ela foi redentiva, porque pagou um preço, né? E ela também foi reconciliadora, propiciatória. Ela fez de novo, ela reatou a amizade que eu havia perdido em Adão. Então, com o pecado de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. E com a nossa fé em Jesus, né, agora nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda, né? E já passou o tempo, né, mas acho que vai ter 3 meses. Mais um texto aqui, Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha aqui, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo e enxofre é o último momento da condenação. Veja que o diabo vai ser lançado lá, o anticristo, o falso profeta, vai ser lançado nesse lago de fogo e enxofre, e o próprio inferno vai ser lançado. Está aqui, ó, Apocalipse 20, 14. E a morte é um espírito, foi lançada também aqui, ó, no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, 21, depois você vai ver lá, é que quando o João está tendo a visão, da hora do juízo final, vai dizer assim: e foram abertos livros,
e livros. E também o livro da vida. Então, ó, tem livros e livros. E o livro da vida, quem não teve o seu nome achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Depois nós vamos ver por que esse livro da vida está lá no juízo final. Porque lá no juízo final só vai ser para condenação, mas tem um motivo desse livro estar lá. Não perca a próxima aula, né? Vem aí que você vai saber por que está lá esse livro, né? Não perca. E termino aqui. Então, e a morte e o inferno, então foram lançados no lago de fogo, e a segunda morte é aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, na próxima terça, nós vamos falar aqui a partir das 4 palavras traduzidas como inferno. Que eu gostaria de abrir um momento aqui, desse pouquinho que nós falamos, é bom falar aos poucos, aí vai por dose homeopática, né? Para os irmãos não engasgar devagarinho, né? Mas alguém não entendeu alguma coisa que eu falei aqui? Está tudo tranquilo aí? Está tudo bem? Está com alguma dúvida desse princípio que nós falamos? Nós vamos elucidar mais, né, algumas questões no decorrer aqui. Está interessante para os irmãos isso aqui, esse assunto? Tá bom? Aonde o senhor está falando? Volta o desenho para nós aí, irmão. Senão o Berg vai sonhar à noite. Vamos mostrar para o irmão, né? Mais para frente aí. Vai lá, Berg. Fala qual que é, meu filho. Aí esse aí? Mais? Tem outro aí? Vai mais para frente um pouquinho. Ah, mano, não, isso não é você não, mano. Isso é aquele pessoal lá. Olha, a mão é verde, ó, tá vendo? É parente do Hulk ali. Não estou conseguindo enxergar. Não, mas ele está falando do inferno. Isso aí é o... Porque o inferno, nós falamos aqui, alguns atribuem o termo inferno para aquele lago de fogo e enxofre, né? É um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Então essas mãos aí, isso é um desenho, né? Eu acredito que é muito pior que isso aí. É muito pior. Não é só a mãozinha, acho que a mãozinha não vai ter na mãozinha ali, né? Porque, olha, você já imaginou, olha só para encerrar aqui. Nós, quando formos arrebatados, ou estivermos com o Senhor, a 1 Coríntios vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Eu não posso chegar com carne e sangue diante de Deus. Você lembra que Moisés quis ver Deus? Senhor, eu queria te ver. Aí o Senhor falou assim, Moisés, desculpa, mas ninguém que me viu ficou vivo. Mas, vou com você, parceiro, eu vou, tá vendo a fresta da rocha ali? Eu vou passar minha sombra e você vai ver a minha sombra pelas costas. Olha que mistério, né, irmãos? O Senhor ia passar na fresta do lado de lá e ele ia ver a sombra através da fresta, né? Aí você vê lá Hebreus, né? Entremos, pois, com ousadia por um novo caminho que nos consagrou através do véu, a sua carne. Então a gente só consegue enxergar Deus através da fresta. Que fresta é essa? As marcas que fizeram em Jesus. Os meninos cantaram tão lindo domingo aqui. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por amar-te tanto assim. Então, foi ali uma palavra profética, né? Que Moisés, foi uma coisa profética que aconteceu ali, escatológica, né? Moisés vendo a glória de Deus passar pela fresta. E hoje a gente enxerga o Pai através das marcas que fizeram no Filho. Que coisa linda, né? Mas não se preocupa não, Berger, durma em paz, isso não é para nós não, nós estaremos para sempre com o Senhor, meu irmão. Esse corpo vai ser transformado, irmãos, porque esse aqui não, vai ser transformado, né? Agora, você falou uma coisa interessante, nós vamos ser transformados para poder encontrar com Deus, e esses que morreram sem Cristo, eles vão receber um corpo para sofrer eternamente e não se desfazer. Tu já pensou um negócio desse? Irmãos, isso não é para nós não, é para estarmos para sempre com o Senhor na glória. Seja fiel, como se Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Se alguém quiser depois do culto me chamar no canto aí para fazer alguma pergunta, estamos aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade, temos, ó Deus, de falar dos teus mistérios, da tua palavra. Senhor, e te agradecemos porque por graça, Senhor, tu nos deste esta grande bênção da vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo.
que nós possamos sempre ser dignos, ó Deus, de sermos chamados filhos de Deus e de sermos herdeiros de um reino e co-herdeiros com Cristo. Que tudo aquilo que nós falamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa fundamentar no coração dos nossos queridos irmãos e que possamos viver em paz, alegres, ó Senhor, a saber que se passarmos desta vida para outra, nós já estaremos contigo para sempre. Fica conosco, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Cordeiro de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade da glória que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia. Você tem essa esperança? Glória a Deus. Como nós precisamos manter vivo isso no nosso coração. Deus abençoe o pastor Taranto. Semana que vem tem mais então. Pelo menos mais 2 semanas aí então, né? Mais 2 terças-feiras, se Deus quiser. Queridos, ao final do culto nós estaremos servindo aqui a ceia. Os irmãos que não participaram nesse final de semana têm a oportunidade de estar participando hoje também. Amém? Recuar, parar, avançar, chamados. Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça, a consoladora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus.